Europa. Mas o que aconteceria se as potências do eixo e Hitler tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial? Se isso tivesse ocorrido, o mundo provavelmente teria sido dividido em dois impérios massivos. A Alemanha nazista teria dominado toda a Europa, o norte da África e partes do Oriente Médio. Ao mesmo tempo, o Império do Japão, aliado da Alemanha, teria controlado a maior parte da Ásia e do Pacífico, incluindo a China, o Sudeste Asiático e talvez até partes da Austrália. A Grã-Bretanha poderia ter sido conquistada com bandeiras nazistas tremulando em Londres. França, Polônia e os Países Baixos poderiam ter sido completamente dominados pelos nazistas. Os Estados Unidos, por outro lado, poderiam ter ficado isolados, enfraquecidos ou mesmo governados por líderes que apoiassem os nazistas. Agora vamos falar sobre como poderia ser a vida após a vitória de Hitler. A vida diária teria sido completamente diferente. A ideologia nazista moldaria tudo, desde o que você poderia ler, assistir e dizer, até o emprego que poderia ter ou onde poderia morar. Não haveria imprensa livre, não haveria eleições livres, não existiria a internet como a conhecemos, as notícias mostrariam apenas o que o governo permitisse. Livros de autores religiosos, escritores negros ou opositores políticos seriam banidos ou queimados. As escolas ensinariam a ideologia nazista e a história teria sido reescrita para glorificar Hitler. E o pior de tudo, o Holocausto talvez nunca tivesse parado. Da mesma forma, se falarmos sobre a economia, não existiria mercado livre nem empreendedorismo. Na Alemanha nazista, o governo controlava a maioria das indústrias importantes. Empresas privadas só poderiam operar se seguissem os objetivos nazistas. Muitas fábricas foram obrigadas a mudar seu foco completamente para a produção de guerra, especialmente após 1939. Então, sob o regime de Hitler, as fábricas não fabricariam telefones, carros ou roupas para pessoas comuns. A maioria se concentraria em construir armas, tanques e equipamentos para guerra e vigilância. Grandes empresas de tecnologia como Google ou Apple não existiriam porque o governo teria controlado rigidamente toda a tecnologia, usando-a apenas para manter o poder e não para inovação ou benefício do consumidor. Uma das partes mais assustadoras desse futuro alternativo seria a perda completa de diversidade, pois não haveriam mais culturas, religiões ou tradições diferentes. Os nazistas acreditavam na ideia de uma raça superior e, sob seu domínio, muitas comunidades poderiam ter sido completamente eliminadas. Religiões como judaísmo, islamismo e até algumas formas de cristianismo seriam banidas ou atacadas. Cidades que antes eram cheias de culturas e vozes diversas poderiam parecer iguais, silenciosas, controladas e sem vida. Até a forma de falar das pessoas poderia mudar. O alemão poderia se tornar a língua principal em muitas partes da Europa e até das Américas. Música, comida, roupas e arte que não correspondessem às crenças nazistas seriam banidas ou destruídas. A ciência poderia ter avançado, mas sem qualquer preocupação com a ética. Os nazistas eram conhecidos por fazer experimentos terríveis em pessoas, sem se importar se estava certo ou errado. Se tivessem permanecido no poder, essas práticas cruéis poderiam ter se tornado normais. A pesquisa médica não se focaria em ajudar as pessoas ou curar doenças. Em vez disso, seria usada para controlar a população por meio de esterilização forçada e tentativas de alterar genes para se encaixar na ideia nazista de uma pessoa perfeita. E isso não é apenas uma suposição. Os nazistas realmente fizeram isso durante a guerra. Eles criaram um programa chamado Action T4, onde mataram ou esterilizaram milhares de pessoas com deficiência. Eles também realizaram experimentos médicos horríveis em campos de concentração, tentando mudar a cor dos olhos, testar a resistência à dor ou estudar gêmeos. Tudo isso sem qualquer consentimento. Se Hitler tivesse vencido, essas práticas cruéis poderiam ter se tornado parte normal da ciência. Eles provavelmente não se importariam muito com o espaço ou com a proteção do meio ambiente, a menos que isso os ajudasse a vencer guerras. Por exemplo, eles criaram o foguete V2, o primeiro míssil de longo alcance do mundo, não para explorar o espaço, mas para bombardear cidades como Londres. Ele foi projetado por Wernher von Braun, o mesmo que mais tarde ajudou os Estados Unidos a construir foguetes para o espaço. As pessoas viveriam com medo o tempo todo sob o regime nazista. O governo vigiaria tudo o que você faz. Vizinhos poderiam
poderiam espionar uns aos outros, e dizer algo errado poderia resultar em prisão. E isso não é apenas uma suposição. A Alemanha nazista tinha uma força policial secreta chamada Gestapo, conhecida por prender pessoas que fossem até mesmo suspeitas de serem contra Hitler. De fato, muitos alemães eram incentivados a denunciar amigos, colegas de trabalho ou até membros da própria família. Houve casos em que crianças foram instruídas a denunciar os próprios pais se falassem mal dos nazistas. Punições públicas e execuções seriam usadas para assustar as pessoas e forçá-las à obediência. Todos teriam que agir com lealdade, mesmo que não fossem, porque um único erro poderia arruinar sua vida. Agora, é realmente possível que tudo isso pudesse ter acontecido? A resposta é sim. Houve momentos na guerra em que os aliados estavam perdendo. Se Hitler tivesse invadido a Grã-Bretanha mais cedo, ou se os Estados Unidos não tivessem entrado na guerra, ou se a Alemanha tivesse tomado Moscou, a história poderia ter sido completamente diferente. Se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, o mundo seria mais frio, mais sombrio e menos livre. A tecnologia seria usada apenas para controle. A religião e a cultura poderiam ter sido destruídas. Pensar sobre o que poderia ter acontecido nos ajuda a entender o quão perto o mundo esteve de perder tudo o que hoje consideramos garantido: liberdade de expressão, democracia, ciência com ética e o direito de simplesmente existir, independentemente de sua origem, raça ou crença. Portanto, a lição é clara: a liberdade é frágil, a paz nunca é garantida, e a história pode se repetir se deixarmos de prestar atenção. Então, embora o mundo nunca tenha visto Hitler vencer, nunca devemos parar de perguntar o que teria acontecido se ele tivesse vencido, porque apenas lembrando o passado é que podemos proteger o futuro. Hoje, mais uma vez, o mundo está em uma encruzilhada extremamente perigosa. O ego de alguns poucos poderosos pode empurrar o mundo para o fogo da guerra, e esse é um fogo que não consome os ricos e poderosos. Ele só queima pessoas como você e eu. Parece que nós, seres humanos, não aprendemos nada com o passado, e mais uma vez estamos caminhando rumo a uma grande guerra. E desta vez, essa grande guerra pode significar o fim completo da humanidade. Se